maravilhosa! Voltamos com mais uma entrevista para o nosso módulo Elite. Então, seja muito, muito bem-vinda. Se você está assistindo essa entrevista por meio da plataforma, você já é uma agente oficial do FBI Clube. E se você está assistindo essa entrevista através do YouTube, também seja muito, muito bem-vinda. Aproveita, clica no botãozinho para você se inscrever e clica também no compartilhar, porque eu tenho uma premissa aqui que é a seguinte: conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Então, clica na setinha e manda para alguém que pode se encantar com a história desta maravilhosa que eu vou apresentar agora. Eu tô muito animada de conversar com ela porque a gente tem uma história longa juntas e eu acho que vai dar para abordar bastante coisa interessante sobre histórias de vida e não apenas sobre empreendedorismo e o que ela faz. Então, bora lá, dona Aline Marini, coach, se apresente pra galera. Bora lá! Eu sou a Aline Marini, sou coach, formada pelo Instituto Brasileiro de Coaching, IBC. Sou mãe da Heloísa, ela tem 1 ano e 7 meses, casada com o Diego, meu marido, meu esposo maravilhoso. E além de ser coaching, hoje, no momento atual, eu também administro a clínica de podologia da minha mãe, que se chama Podoclin. É isso. É isso! Ai, daqui a pouco você destrava, relaxa. Amiga, é o seguinte, vamos voltar um pouquinho. Eu sempre gosto de olhar para o poder que as histórias têm. Vamos voltar um pouquinho, conta um pouquinho de você, até a gente chegar em como você caiu na formação de coach, o que te interessou. E eu queria que a gente recapitulasse também um pouco como foi essa nossa conexão. Ai, meu Deus. Vamos lá. Bem, eu tenho 38 anos. Comecei a minha vida trabalhando cedo, desde os 16, né? E desde sempre que eu me lembro, eu já queria trabalhar, não fui forçada a trabalhar nem nada. Minha mãe, né, nunca me forçou. Mas eu queria muito, porque eu queria ter meu próprio dinheiro. E aí eu fui trabalhar e comecei em farmácia, né? Drogaria, trabalhei em farmácia de manipulação. E eu também comecei a fazer o curso de farmácia, né? Faculdade de farmácia. E aí, nessa época, quando eu cheguei num estágio do trabalho profissional mesmo, que eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero pra mim, porque não tem nada a ver. Você estuda, era um curso muito difícil, que você tinha que decorar muita coisa, e aí você vê que não era aquilo. E aí foi quando eu abandonei a farmácia e fui trabalhar numa empresa na área administrativa. Eu fui contratada para trabalhar no setor administrativo de uma empresa de engenharia, e na mesma mão eu falei, bem, administração de empresas. Aí fui fazer a faculdade de administração de empresas. E aí eu trabalhei nessa empresa por 4 anos. No final da faculdade, eu falei que aí a faculdade de administração, ela é muito assim, trabalhe na sua empresa, monte sua empresa, seja um empreendedor, e você fica, ferrou, né? Porque eu trabalho para os outros, como é que eu vou, né? E tem, claro, o intraempreendedorismo, e na época eu estava bem focada em ser intraempreendedora, que para quem não sabe, é você empreender dentro da empresa de outras pessoas. Uhum. E aí eu falei, não, mas não é isso, né? Se eu tô aprendendo tudo isso, eu vou colocar pra jogo. Aí eu fui trabalhar na empresa do meu padrasto, na época ele tinha uma empresa, na parte administrativa também. Enfim, trabalhei com ele acho que por cerca de 1 ano, mas não deu muito certo. E aí eu saí da empresa do meu padrasto e fui trabalhar com uma amiga minha, numa empresa de sorvete, inclusive tinha aqui em Jundiaí, que é a Tutti Frutti. Nossa! Eu amava, eu passei minha infância inteira indo na Tutti Frutti, na Rua Pirapora. Pois é, mas a dela era no shopping. Ah, tá. No Jundiaí Shopping. Saquei. E aí eu trabalhei lá pouco, porque na verdade a empresa dela estava quase fechando e eu fui pra descobrir por que estava fechando. Na época, eu achava que eu queria ficar na área financeira. E aí eu tava nesse foco aí, né, pensando nisso. Só que como ela estava falindo, eu encontrei um colega da empresa de engenharia, que eu trabalhava na área administrativa dentro de uma empresa de engenharia com cremate. E ele falou, Aline, tem uma vaga na empresa que eu tô trabalhando, bora? Eu fui, bora. E aí, trabalhando nessa empresa, a minha amiga, uma amiga minha, que era dona de uma pastelaria, hoje ela não é mais, ela me convidou para trabalhar na pastelaria dela para também ajudar a administrar a empresa dela. Aí eu fui. Nessa que eu fui trabalhar na empresa dela, também achei que era coisa financeira, era a minha coisa. Eu falei, coisa financeira é isso, tá. E aí, a minha mãe, na época, né, eu trabalhando com a minha amiga alguns meses, não fiquei muito lá, não.
A minha mãe me ligou e falou, Aline, a minha sócia tá saindo fora da empresa, que é essa clínica de podologia. Vem pra cá, que se você não vier pra cá, eu vou fechar as portas. Tipo, assim. E aí eu falei, trabalhar pros outros, trabalhar pra minha mãe, vou trabalhar pra minha mãe. Aí eu fui. Aí, trabalhando lá com a minha mãe, só que assim, a empresa era ainda uma empresa nova na parte de vendas de produtos, né? A parte de podologia já existia há muito tempo. A minha mãe, ano que vem, faz 21 anos de clínica, E de produto não tinha muito tempo. Acho que na época devia ter uns 3, 4 anos, não me lembro. E aí, não vendia muito, vendia super pouco. Daí eu falei, que saco, né? E meu marido também estava desempregado na época. Aí eu falei pro meu marido, vem me ajudar, né? Pra gente fazer o negócio funcionar. Porque minha mãe deu, então era todas as minhas ideias. E eu era muito crua com esse lance de empreender. Mas eu queria muito que desse certo, porque eu queria muito ter a minha própria empresa. Aí, nesse momento, eu já queria ter a minha própria empresa. E a minha mãe me deu essa oportunidade, né? Só que, assim, a empresa era dela e eu trabalhando pra ela. E sempre foi muito difícil falar, a clínica é minha. Porque foi ela que construiu. Até hoje é muito difícil. E aí, não dava dinheiro, não dava... Gente, não conseguia nem pagar as contas da minha casa. E aí, eu falei pro meu marido, o negócio é o seguinte, se eu for procurar emprego agora, eu acho. E eu falo isso desde sempre. Se eu sair daqui e procurar um emprego, eu vou achar. E aí, eu falei pro meu marido, você cuida, porque a minha mãe deu pra gente, que eu vou procurar um emprego. Aí, eu fui e comecei a vender Havaianas. Em mercado. Então, eu vendi até na Várzea, mais perto daqui, né? Toda a região lá de onde eu moro, que eu moro em Caieiras, Franco, Jundiaí e tal. E aí, alguém me ofereceu um rapaz me ofereceu um box de Havaianas. E aí, eu assumi a dívida desse box. E aí que eu fui ter realmente... O seu negócio. O meu negócio físico. Porque até então, na época da faculdade, pra poder pagar a faculdade, eu vendia Mary Kay. Eu vendia Sexy Shopping. E eu vendia... O que mais que eu vendia? Ai, não lembro. Mas isso era o que, assim, eu mais vendia, que era a Mary Kay e o Sexy Shopping. E aí... A Mary Kay sempre me salvou. Porque, assim, o dinheiro da Mary Kay, eu pagava a faculdade. O dinheiro da Mary Kay, eu fazia alguma coisinha. E eu sempre falava assim, quanto que falta pra eu pagar? Tanto, então eu tenho que vender tanto. Aí eu, mandava mensagem para minhas amigas, tal, vendendo Mary Kay. E aí, na época do box, eu acabei saindo da empresa de vender Havaianas, fiquei só com o meu box. Falei, vai dar certo. Só que o box não vendia também, cara. As pessoas preferiam pagar R$50 dentro do shopping, numa Havaiana, mas não pagava 45 na minha. Eles iam lá e pagavam os 50. A mesma Havaianas, vinha tudo da Havaianas. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Falei, vou voltar a vender Mary Kay, né? E eu tinha dado uma parada. E aí eu falei, pra eu vender Mary Kay... Eu preciso aprender a me maquiar direito, porque eu não sei me maquiar. Não sabia. Agora eu já sei. Prova concreta. Eu sei. Aí, o que aconteceu? Nessa época, eu tenho uma amiga, a Karina. E aí, a Karina tem uma outra amiga, a Gabi. E aí, a Gabi, pra mim, era tipo uma famosa do Instagram. Eu achava ela muito famosa. E aí, foi o aniversário da Karina. E aí, foi quando eu conheci a Gabi e o Márcio. Foi tipo, uau, tô conhecendo uma pessoa famosa pessoalmente. Eu fiquei muito feliz. E aí, o Márcio, na época, e a Karina e a Gabi, desculpa, só namoravam. E aí eu conheci, achei ela super acessível, super, nossa, nem parecia que era tão famosa, porque a gente... Deixa eu fazer um parêntese, porque tem gente que não sabe essa parte da história, né? Ó, só pra complementar, pra quem não me conhece de antes, eu era maquiadora. Eu maquiei por tipo uns 11 anos, quase 11 anos, na verdade. Parei tem uns 2 anos, eu sou ruim de tempo, né? Parei tem uns 2 anos, definitivamente. E antes, eu sempre fui muito faladeira, né? Eu acho que uma das facilidades que eu tive era, tipo, ser desinibida desde sempre. Então, criei o Instagram muito cedo e naquela época era, entre aspas, mais fácil crescer, né? Do que é hoje. Então, nessa época que ela me seguia, eu tinha, tipo, 10, 11 mil seguidores, assim. E, tipo, era uma meio blogueirinha na cidade, assim. Tipo, sempre gostei, criava conteúdo, fazia live, fazia um monte de coisa, enfim. É por isso que ela fala que eu era famosinha do Instagram. E eu vivia postando tudo com o Márcio. Tipo, a gente, tipo, né? Muito diferente de hoje em dia. A gente diminui. Acho que a gente vai ficando mais velho também, né? Vai aprendendo também, vai diminuindo. Né? Eu postava de tudo. Por isso que ela falou, meu casal famoso. Meu casal conheci famoso. gente famosa. E aí, nessa época... eu também vendia uma marca de roupa de umas amigas minhas na época, que era outra coisa que eu fazia também. Percebe que vendas tá no sangue. Tá. Tem 2 coisas interessantes do que você tá falando aí, eu acho que eu vou complementando a sua fala. Uma, você falou muito sobre venda, então, tipo assim,
você tem uma crença infalível de que qualquer coisa que você encafifar, você consegue fazer porque você tem a ferramenta. Ou o trabalho você vai conseguir, ou você vai conseguir a ferramenta. Enfim, essa é uma coisa sobre a venda. E outra coisa é justamente essa crença, essa mentalidade de tipo, as coisas vão dar certo, eu vou fazer dar certo. Vai dar certo, tudo vai dar certo. Exato. E deu certo. A clínica, a podologia hoje, super certo, desde quando eu tô lá. Porque aí eu fiz realmente a maquiagem, fiz o curso com a Gabi, né? E eu não sou de fazer pouco curso, não. Eu já fiz logo profissional e depois eu já emendei 2 aperfeiçoamento. De olhos. Ela fez automaquiagem, depois Primeiro, o profissional. Isso. Porque aí, naquele momento, eu vi que eu não sabia nada de maquiagem. E Mary Kay, gente, ficou pro passado. Porque eu falei Mary Kay... Desculpa, Mary Kay, mas... A maquiagem da Mary Kay é uma coisa, assim, mais pro dia a dia. É um basiquinho, que foi até como a Gabi me explicou. E aí eu vi que não tinha nada a ver, porque aí eu me apaixonei na época por maquiagem. Só que aí o meu marido e a minha mãe estavam trabalhando junto e começou a ter um estranhamento lá. E aí eu falei, não, eu vou voltar pra clínica, meu marido vai fazer outras coisas. E aí ele foi fazer outras coisas realmente. Eu voltando pra clínica, aí eu deixei a maquiagem um pouco. E ela foi naturalmente deixando de existir pra eu maquiar outras pessoas. E aí, nessa época mesmo, pra gente fazer um link com o coaching, né? Nessa época, como eu tinha terminado o curso, você e o Márcio estavam ali em ascensão. Acho que o Márcio, não lembro se ele já tinha acabado de montar uma empresa que era outra. Ele tinha um Instituto 360, que eu dava acho curso que também. era. E lembra que tava na minha cabeça que eu queria trabalhar na parte financeira? Essa época eu falei com o Márcio, eu até procurei no Instagram pra ver se ele tinha sido mal educado comigo. Não, ele também foi muito educado. Que eu já ia puxar a orelha dele. Ele foi muito fofinho comigo. Porque eu falei, acho que eu quero fazer isso, né? Tipo, igual o Márcio, parecido com o que o Márcio faz, você vê. Eu queria modelar o casal. E aí, eu falei com o Márcio. E aí, na época, eu fiz um curso de mentalidade financeira com o Paulo... Vieira. Esse. E li o livro dele também. E eu fiquei muito entusiasmada. Mas, na época, eu não tinha condição financeira de fazer o curso de coaching. E aí, eu acabei deixando isso de lado e... foquei em fazer a Podoclean crescer a parte da loja, né? E aí nós contratamos mais podólogas, enfim. E a clínica tá rodando lá até hoje. Eu tô aqui, a clínica tá lá, tá rodando, graças a Deus. Top. E nós temos mais funcionários e tudo. E aí o tempo foi passando, né? E nessa época, se não me engano, era 2018, 2019. Pra gente chegar no coaching. Por que eu cheguei no coaching? Nessa época, eu tive uma discussão muito feia com uma amiga minha. Foi muito feio mesmo. E assim, eu sou espírita, kardecista, cristã, desde sempre, eu acho. Na verdade, eu tive uma fase católica, que a minha mãe falava assim, tem que ir em algum lugar. E aí eu fiz comunhão, fiz luz do reino, né? E aí, quando eu fui ficando mais mocinha, 12, 13 anos, eu comecei a frequentar o centro espírita. Aí tinha a mocidade espírita, que nada mais é que você aprender os ensinamentos de Jesus de uma maneira... mais leve, eu acho, enfim, com mais acessórios, né? Que aí a gente tem Chico Xavier, mais pessoas para ensinar, não que só a Bíblia também. E aí foi nesse momento dessa discussão muito feia com essa minha amiga, que eu falei, tá tudo errado na minha vida, eu tô perdida, né? Tá tudo errado. E aí eu parei de vender tudo que eu vendia, fiquei só na clínica e falei, vou voltar pro centro espírita. Eu tinha parado de ir ao centro espírita, fazia muitos anos que eu não ia. Na verdade, assim, eu tinha um problema, eu ia. Aí tomava uns passes, deixava de ir. Aí tinha uns problemas, ia. Tomava uns passes, deixava de ir. E dessa vez eu falei, não, eu vou. E foi um impulso pra mim, porque aí eu voltei a estudar e comecei a perceber que eu precisava, que o problema não era ela, né, a briga com ela em si, o problema era eu. Então, eu precisava me desenvolver, eu precisava do meu autoconhecimento, né? E a doutrina espírita, ela traz isso pra gente, ela traz esse autoconhecimento. E aí, foi nessa época que eu comecei a me desenvolver espiritualmente. E a clínica rodando, e eu ali, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, e tudo tem muito, muito a ver. Quando veio a pandemia, eu falei, agora é a hora de eu fincar meu pé no espiritismo, porque tudo fechou. E eu falei, e agora? Fechou tudo, meu Deus, vamos todo mundo morrer. Eu falei, se a gente morrer, nós vamos pra onde? O que tá acontecendo? O que vai acontecer? Porque foi louco, não foi? Foi Um demais. medo absurdo que a gente sentia. E foi graças à pandemia, até arrepiei, que eu intensifiquei os meus estudos, diria assim. Porque eu ia uma vez por semana na federação, estou sendo espírita. Igual
as pessoas brincam, sou católico que vou à missa, ou sou Sim. católico só de falar. Sim. Eu era a espírita só de falar, Uhum. só de ir uma vez por semana. E com a pandemia, eu passei a estudar mais, então eu fui buscar... Claro que os próprios professores, né, que são os expositores, eles indicaram pra gente alguns palestrantes, aí eu comecei a me apaixonar e ficar vendo muito vídeo no YouTube, consumindo mesmo, né, o conteúdo. E nessa mesma época, eu comecei a fazer o curso de reflexologia podal. Uhum. Mais um curso. Eu preciso fazer outro parêntese aqui, porque essas entrevistas, elas são incríveis para falar sobre empreendedorismo, sobre a jornada de cada pessoa, falar sobre o negócio de cada pessoa, mas não tem como deixar de pegar os códigos que tem por trás da fala e da história de cada pessoa. Aqui a gente escuta a Aline falando também muito sobre estudar demais, se autoconhecer, sobre autorresponsabilidade e sobre consistência em um hábito ou algo que você quer mudar. Nesse caso, ela iniciou pela espiritualidade e isso trouxe N coisas positivas, mas o comportamento em si, ele consegue ser aplicado em qualquer área da nossa vida, né? Qualquer área da nossa vida. E aí, nesse momento, eu fui fazer o curso de reflexologia. E aí, foi tão intenso fazer o curso de reflexologia que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Sabe aquela coisa de você ficar focado ali, tal. E eu fiquei muito focada fazendo esse curso. E aí, comecei a atuar como reflexoterapeuta. Hoje eu tenho uma sala de reflexologia lá na Podoclin, faço reflexologia, que é uma terapia nos pés por pressão. E aí, fazendo a reflexologia, eu percebi uma dor dos meus pacientes, que era além da dor física, muita dor emocional, porque cada pontinho reflete a uma parte do corpo, inclusive emocional. Um exemplo, ponto do estômago no pé. Se eu pressionar, doer, e eu falar pra pessoa assim, esse aqui é o ponto do estômago, a pessoa fala assim, meu estômago tá ótimo. Aí eu falo, mas você tem engolido muito sapo na sua vida? Vixe, aí já pronto, aí a pessoa já, né, se solta. O intestino, pressiono lá o ponto do intestino. Não, mas eu fui no banheiro já hoje 3 vezes. Aí eu falo, não é banheiro. Você tem certeza que você tá digerindo legal as coisas que estão acontecendo na sua vida? Ai, não tô. Aí eu percebi que tinha muita dor emocional e eu queria fazer algo a mais que pudesse ajudar mais o meu paciente. E aí eu resgatei esse lance do coaching. Como que eu resgatei? A Gabi tem o FBI, né, que ela sempre esteve ali no meu radar. Eu fui participar do FBI e fui conversar com a Gabi. Gabi, o que você acha do coaching e tal? E a Gabi super me apoiou, como sempre. E aí que, por conta dessa dor dos meus pacientes, que eu fui fazer o curso de coaching. No curso, eu pude perceber que eu até posso conseguir ajudar os meus pacientes, sim, como eu já ajudo, né? Eu trago também muita coisa que eu aprendo na doutrina espírita sobre evolução do ser humano e tudo mais. Mas o coaching é muito mais que só aplicar a reflexologia. É muito mais, porque com o coaching você pode transformar uma vida se a pessoa estiver disposta, porque a pessoa tem que estar disposta. Isso não é só para essa transformação, isso é para tudo. Isso é para você quando você quer emagrecer, isso é para quando você quer começar a fazer um esporte, você tem que de verdade querer. Eu já passei por processo de coaching mais de uma vez e fez, assim, uma diferença absurda na minha vida para passos grandiosos, assim. Por isso que eu te incentivei super, e até indiquei um lugar que eu gosto, que é super sério e capacitado e que, enfim, é detalhinho por detalhinho. Eu já passei por realmente N processos que fizeram toda a diferença. E é uma transformação, assim, aquém do que eu esperava. Inclusive, eu posso dizer que foi o coaching que me trouxe para o universo do autodesenvolvimento. E se não fosse o primeiro curso de coaching que eu fiz lá em acho que foi 17. 16 não foi. 2017, o primeiro curso de coaching que eu fiz, que eu tava no banco ainda, eu não estaria trabalhando com FBI Clube, com mentorias, porque ele abriu a minha mente para um universo de possibilidades, realmente. E são coisas que a gente tá ali vivendo tanto o nosso dia a dia que a gente não se percebe. A gente não percebe que a gente tem uma crença que foi enfiada na nossa cabeça quando a gente era criança, e eu não tô falando que os nossos pais são culpados. Eu tô falando que a gente tá vivendo numa sociedade, o seu mundo. O que é o seu mundo? É a sua casa. E o mundo da minha casa foi uma criação, o mundo da sua casa foi outra criação, e a gente traz isso pra nossa vida adulta, e a gente não percebe. A gente vai vivendo uma avalanche de coisas e a sociedade impõe que você precisa fazer faculdade, você precisa ter uma casa própria. Eu tive minha casa própria. Hoje eu não tenho mais, eu vendi por opção.
Mas era a sociedade que impunha. Você tem que ter um trabalho numa firma boa, que antigamente falava assim, firma, né? Na firma. Então, tudo isso faz a gente ter umas crenças que, o coaching, ele vem pra isso. Ele vem pra te... É uma ferramenta mesmo, é pra te auxiliar, pra te ajudar a caminhar. E no fim das contas, no que você verdadeiramente acredita, né? Assim, são coisas que realmente no dia a dia, na correria, a gente não para pra pensar. Não. A gente não se pergunta, a gente não se questiona. E sozinhas, a gente, mesmo que a gente identifique, putz, tá doendo aqui. Sozinha, sem alguém, que nesse caso é o coach, você não cutuca onde precisa cutucar, você não chega até onde precisa chegar. Por isso que o coach tem esse papel fundamental de, tipo, abrir possibilidades através de ferramentas que são validadas, né? Cara, é fenomenal. Porque às vezes a gente vive a dor, né? É igual a gente fala assim, né? A pessoa tá enterrado na meleca, né? Até o pescoço, mas tá quentinho, tá gostoso, você ignora o cheiro. Pelo menos você já conhece. Você já conhece, tá favorável. Você não consegue nem enxergar que sair dali vai ser muito melhor. Então, é mais ou menos isso. E aí, o coaching, que é por isso que eu estou no coaching, ele me trouxe essa... Eu acho que essa vontade de querer ajudar mais, sabe? De querer, através do meu trabalho, ajudar as pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho, não, tenho certeza que é isso. A minha intenção como coaching é ajudar o ser humano a evoluir, a sair do quentinho gostoso. E é muito interessante, como a gente já falou isso em mentoria, né, individual, como não que uma coisa tenha relação com a outra, só para deixar claro aqui para vocês que não conhecem a fundo o que é o coach, tá? Mas a sua crença na espiritualidade, no espiritismo, tem muitos pilares que são congruentes com as ferramentas que o coaching traz na prática, né? O espiritismo e dentro das suas crenças, eu sei disso porque a gente tá em processo de mentoria individual, tá? Então eu sei coisas mais aprofundadas. Essa crença de evolução pessoal, né? No espiritismo se diz sobre o ser, sobre o espírito, sobre quem você verdadeiramente é sem todas essas máscaras, né? O ser que você nasceu para ser. E na prática o coaching te traz essas ferramentas para você enquanto humano. E pra você também, por exemplo, vou atender uma pessoa que ela é evangélica, não tem problema, porque o coaching, ele traz os 7 níveis evolutivos. Nossa, eu amo essa ferramenta. E o que são os 7 níveis evolutivos? Que é o que eu tô apaixonada. Nossa. É você chegar à transcendência, que é o topo da pirâmide. O que é esse topo da pirâmide? É você realmente... passar as barreiras, né? A barreira do mundo material, a barreira do material, porém... tem alguma coisa a mais, porque às vezes você não acredita no espírito, mas você acredita na alma. Você acha que além do corpo tem uma alma, você sonha. Quando você sonha, sua alma vai aonde? Então, e o coaching, ele não traz essa parte espiritualista, nem espírita, nem nada. Ele, no entanto, que no curso, o José Roberto fala bastante, no que você acredita, né? Ele fala, eu acredito em Deus. Então, assim... Tudo é adaptado para as crenças do coach, no caso, né? E olha, a maioria das pessoas, eu vou dizer que 99,9% das pessoas que eu conheço e já atendi, acreditam pelo menos em Deus. Claro que tem aquele 1%. Eu tenho um colega, um amigo, né, que não acredita em Deus até hoje. E uma vez eu atendi um paciente que não acreditava em nada. Foi o atendimento mais difícil que eu já fiz. Porque todos os pontos do emocional dele doíam, todos. E aí eu falei pra ele assim, você acredita em Deus? Ele, não. Aí eu falei, no universo? Não. Eu sou agnóstico. E eu, que é isso? Eu não sabia o que era também. Pois é, eu não acredito em nada. Aí na hora eu pensei, lascou. O que eu vou falar pra esse cara? Aí eu me travou. O que você tá fazendo reflexologia, tipo... Eu falei, então relaxa. Eu falei, você gosta de relaxar? Ele falou, gosto. Eu falei, então relaxa, amigo. E ó, trabalhei ali o relaxamento e não falei mais nada. Porque você vê, é aquilo. Ele não estava disposto. Porque pelo menos a pessoa não acredita em Deus. Mas eu acredito no universo, eu acredito numa força maior. Até porque, gente, você não precisa acreditar em Deus. É só você olhar uma árvore. Alguém plantou aquela árvore. Ah, mas alguém plantou um ser humano. Não, e antes do ser humano? E o mar? Quem fez o mar? Então, são as coisas assim que é muito fácil de você falar. Alguém fez.
alguma coisa fez. Se não foi Deus, foi uma energia, o Big Bang estourou lá e fez tudo, não importa. Alguém fez. É algo maior, né? Algo maior. Uhum. É isso. Eu amei! E, de forma resumida, acho que um outro aprendizado que dá para trazer na sua fala é o aprendizado das mudanças e das transformações e do quanto a gente consegue realmente fazer o que a gente quiser, desde que a gente esteja disposto. Esteja disposto. E aí foi isso que eu até, outro dia conversando com a minha mãe, que a minha mãe me perguntou, qual que é a sua intenção, né? Agora que você se formou no curso de coaching. Aí eu falei, a minha intenção é ser coaching. E a reflexologia, eu falei, a minha intenção é atender os meus pacientes que já estão ali enquanto eles quiserem. Quando eles não me quiserem mais, tudo bem também, eu não vou... reinvestir nisso, né? Não. Porque é igual o emagrecer. As pessoas, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. A reflexologia é a mesma coisa. A pessoa, ela vai ali, tô com dor na coluna, ela quer sair dali sarada. E não é isso, é um processo de formiguinha, a pessoa tem que querer. Uhum. E a evolução é a mesma coisa, a pessoa tem que querer. E eu penso que a pessoa tá disposta a investir num coaching, alguma coisa ela tá querendo. Ela já sabe. Ela já sabe. É uma coisa meio que implícita que, né, existe esse movimento e tudo mais. Isso, porque é um processo, né? Não é uma coisa assim, ó, vem aqui, faz uma sessão e sarou. Não, é um processo de 10 sessões, onde você vai caminhar o caminho com a pessoa. Aproveita e pra gente ir caminhando pra concluir a conversa, explica um pouco mais, especialmente até pras meninas de dentro do FBI, empreendedoras, mulheres, enfim, como que a ferramenta em si consegue ajudar nas questões que elas têm no pessoal ou profissionalmente. Como é que funciona para quem é leigo? Normalmente, quando eu quero fazer uma sessão de coaching, qual que é primeiro uma boa de uma conversa, para entender, como eu disse, dos 7 níveis evolutivos, aonde a pessoa está, né? A maioria do que ela tá e do qual é a dor dela. Vamos dar de exemplo o meu marido. Eu fiz uma sessão de coaching com meu marido para entender a dor dele. Hoje ele tá montando um canal no YouTube, já montou, na verdade. E esse canal, ele tava meio que engatinhando quando a gente fez a sessão. E aí, deu pra perceber que a dor dele era o lado profissional. Então, a gente atuou no lado profissional com a ferramenta de coaching. É que são muitas ferramentas. Tem até ferramenta pra saber como que você ama, né? Inclusive, logo mais eu vou dar esse pras meninas do FBI. Ai, que tudo! Pra cada uma saber como ama. Porque a linguagem do amor, né? Porque, igual a minha, gente, eu achava que a minha era presente. Eu amo presente, amo ganhar presente. E não é atos de serviço. E aí eu fico com meu marido, pode ir lá lavar uma louça, que eu vou te amar. Não precisa dizer que me ama. Não, eu vou te amar mais. Vai trocar a fralda da neném que eu vou te amar mais. E aí são ferramentas mesmo, trabalho a trabalho, pra gente entender o que ela tem. E muita coisa assim também, liçãozinha de casa. Ah, você vai me dar lição de casa? Eu não quero, porque já é assim, porque eu já fui essa pessoa de não querer fazer a lição de casa. Só que a gente tem que caminhar o caminho. Às vezes a pessoa não tá disposta a fazer uma super lição de casa. E eu gosto muito de trazer como a Gabi gosta de falar, no 1 para 1. A pessoa faz o exercício ali na minha frente. E ela sai dali disposta a mudar uma coisinha. Ela não precisa mudar muitas coisas. E uma coisinha muda tudo. E aí ela vai perceber, e aí ela mesma vai querer fazer esse movimento de mudança. Esse movimento de mudança, ele vem da vontade. Então, para quem não conhece, é isso. É um pacote, vamos colocar assim, né? De 10 sessões, né? De coaching. Onde essas 10 sessões nós vamos descobrir a sua dor. Se você não souber, a gente vai descobrir, não se preocupa. E aí a gente vai trabalhar em cima dessa dor. Ah, mas eu tenho 10 dores. Tudo bem, a gente faz 10 pacotes. Tudo bem, a gente trabalhamos segue... trabalhamos uma. E é assim que funciona. A gente vai transcendendo, que eu gosto muito dessa palavra, que eu aprendi com o coach, inclusive, aquilo que tá incomodando. Para que a pessoa atinja determinado objetivo. Para que a pessoa atinja... O objetivo mesmo é evoluir. Porque a vida da gente, ela é feita para isso, para evoluir. Então, caminhar o caminho é isso, é chegar num degrau diferente, como você gosta de falar, subir uma montanha, chegar naquela montanha e ver que tem mais montanha, não é só aquela montanha, é ajudar a escalar essa montanha. Sensacional, amei. Amiga, antes de mais nada, obrigada, parabéns pelo bate-papo, assim, por tanta clareza, por trazer tanto insight, eu acho que mais do que tudo pelo seu comportamento, você tem N características que eu admiro, mas essa coisa da sua perseverança, da sua positividade, de simplesmente traçar um caminho e ir, independente do que tá acontecendo ao seu redor, você foca naquilo e vai, isso me admira muito.
Eu fico muito feliz por tê-la perto de mim, por conta disso tudo e muito mais, tá? Eu quero que a gente finalize agora. Eu sempre peço aqui no final das entrevistas para que minha convidada deixe uma mensagem, uma frase, um aconselhamento para quem tá assistindo a gente. Ai! É uma frase, um aconselhamento? O que tocar no seu coração. Eu gosto muito de falar, na verdade, é um compilado de tudo que eu falei, né? Pra quem tá ouvindo a gente, a pessoa tem que ter certeza que todo ser humano, todo ele, nasceu pra evoluir. Ninguém nasceu pra não evoluir, senão a gente seria um planeta de crianças. Todo mundo ia ser bebê. E quem ia cuidar de quem? Então, a gente tem que ter na nossa mente que não importa, às vezes a pessoa tem 40 anos, mas ela tem uma mentalidade de 15, que hoje em dia tem muito meme na quinta série. Então, a gente tem que ter essa certeza que todo mundo nasceu para evoluir, todo mundo. E que se às vezes você tem algum problema com alguém, tira isso do coração, não leva pro pessoal, porque o mapa de mundo dela é diferente do seu. Ela ainda tá na primeira série, você já tá lá no colegial. Então, a minha mensagem é essa: viver a vida com mais leveza, procurar viver a vida com mais leveza, sem mágoa no coração. Amei, faz muito sentido e pode ajudar muito essa mulherada que se cobra, que se compara, que carrega muitas coisas na mochila, né? Como a gente trabalhou lá na imersão, é uma carga muito pesada e é lógico que a jornada acaba ficando mais difícil, né? Cada um tá num grau, né? Num nível. Eu amei, maravilhosa. Convida a galera pra te seguir nas redes. Gente, me segue nas redes sociais. O meu nome é Aline Marini, Aline com Y no lugar do I e Marini com I no final, tá? Eu vou deixar, obviamente, aqui na descrição se você estiver no YouTube. Se você estiver na plataforma, também vou deixar link e tudo mais. O perfil da Aline ainda vai ter bastante coisa legal, porque a gente está em mentoria individual e trabalhando essa comunicação para realmente usar a ferramenta do coaching para ajudar cada vez mais mulheres. Então, acompanhem essa jornada de construção também e chamem a Aline para conhecer um pouco mais do trabalho dela. Se não for profissionalmente, lembra, quem é agente do FBI, a gente já tem aquele hábito maravilhoso que é o quê? Convida para tomar um café. Convida para tomar um café, que esse é o melhor caminho de todos para se conhecer melhor, para aprofundar as conexões e, no mínimo do mínimo, fazer grandíssimas amizades. Um beijo. Obrigada. E até a próxima. Tchau.